de controle e descontrole do ciclo celular. Eu costumo mostrar pelo menos 3 slides. Hoje eu vou tentar mostrar um pouco mais que 3, tomara que dê tempo. Mas é que eu vivi isso, né? Quando eu era estudante de doutorado, eu acho, eu tinha, isso faz uns 30 anos, né? Ou mais, uns 35 anos, é um monte de tempo. Então, na época que o Pink Floyd fazia sucesso, era bem nessa época mesmo, assim, que começou, né? Porque foi sucesso até hoje. A galera acreditava que a chave de você entender câncer era você entender como que uma célula cultivada no laboratório, ela dependia do soro fetal. Você precisa colocar soro de um feto junto com o meio de cultura para a célula se dividir. Cara, isso daí é o paraíso da bioquímica, né? Se vocês têm um soro fetal mandando a célula proliferar, você consegue fracionar esse soro, entendeu? Purificar as proteínas, isolar, estudar. Então, essa fase durou uns 10 anos de literatura e eles não entenderam como é que o câncer funciona. Logo em seguida, a gente tem uma fase aí de oncogênese, né? Eles foram descobertos em tumores de galinha, era um vírus que provocava o tumor. Um especialista no vírus detectou um gene a mais, começava-se o sequenciamento, era tudo manual, sequenciamento aqueles primitivos mesmo que eu mostrei para vocês. Eles sequenciavam o vírus, e era um retrovírus, né? Tinha que fazer o DNA complementar, que é um vírus de RNA. E aí eles acharam o primeiro cara, né, achou um gene a mais. Beleza, um gene a mais, olha, tal. Ele já queria chamar de oncogene, mas ele verificou que esse gene era roubado. Na hora que o retrovírus se insere no genoma, né, eucarioto, quando ele sai depois, ele pode roubar um gene para ele. E se esse gene for vantajoso, é muito legal. Então ele roubava genes do controle do ciclo celular e transformava numa versão que a gente chama constitutiva, né? Uma versão que não precisa de um sinal para funcionar e mandar a célula se dividir. Então ele entrava na célula e dava ordem para a célula se dividir. Para quê? Porque aí a célula produz um monte de compostos e isso é bom para ele, entendeu? Né? Então, assim, aí veio a era dos oncogenes. Todo mundo achou que ia entender o câncer com isso, cara. 10 anos de literatura, muitos oncogenes. Eu vou mostrar para vocês umas meia dúzia só, mas foi muito tempo. E aí depois vieram esses trabalhos da galera que trabalhou com levedura e com RAM, e descobriram como é que o relógio da célula funciona. E aí eu vou mostrar para vocês o que o relógio tem a ver, né? Esses caras realmente nos mostraram como é que funciona o câncer, tá? Então eu vou passar esses slides aqui que falam da cultura de células. Nossa, eu fiz muita cultura de células. Se vocês fizerem estágio em alguns laboratórios, aí vocês vão cultivar a célula numa plaquinha de Petri, beleza, né? E, assim, o meio de cultura, eu esqueci o nome daquelas garrafinhas, é até amarela, que você toma para o fígado quando você bebe, para reparar seu fígado. Como é que é aquilo? Alguém já tomou aí? Alguém que toma uns golos aí já teve que tomar uns. Acho que é Epocler que chama. Vocês conhecem isso? A garrafinha. Ninguém Acho que bebe é muito, Epocler né? mesmo, professor. Epocler, Epocler. Eu sei porque eu tive que pesar um meio de cultura e eu sei que é bem a composição daquilo, né? Então, a gente usa esse meio DMEM, ele tem sais, aminoácidos, vitaminas, glicose, bicarbonato de sódio para tamponar o meio, né? A gente podia tamponar o meio de cultura com um tampão fosfato, que é melhor para tamponar em pH 7, mas acontece que a gente usa esse tampão biologicamente. Eu não sei se vocês repararam, se vocês comerem muito aí num churrascão, tal, na almoção de fim de ano, vocês vão reparar que você usa todo o seu ácido para o estômago, entendeu? O seu sangue fica alcalino. Aí
você pode reparar, quando você come muito, você respira bem devagarzinho, quase para de respirar. Algumas pessoas acham que é porque o diafragma nem desce de tanto que você comeu, né? Mas não é isso não. Você para de respirar para manter mais CO2 dentro de você, porque o CO2, quando se dissolve em água, ele dá ácido carbônico, H2CO3. E o H2CO3 imediatamente se dissocia, dando HCO, bicarbonato, que a gente chama de H+. Então, com esse protocolo de você parar de respirar e acidificar seu sangue, você pode controlar o pH do seu sangue, né? O pH do seu sangue é controlado pelo bulbo, fica lá no cerebelo lá, e aí ele controla o pH do seu sangue, entendeu? E é muito comum isso, quando você come muito, tem essa alcalose pós-prandial, que você meio que para de respirar para manter mais CO2 em você para acidificar seu sangue. Isso é tudo para explicar para vocês por que você coloca uma célula em cultura numa estufa com CO2, entendeu? Porque tem que ter CO2 no ar, porque o bicarbonato mais ácido carbônico emite CO2 para o ar, então você tem que ter uma atmosfera de CO2, né? Você já deve, se alguém já passou por um laboratório e viu uma cultura de células, viu que tem uma estufa sofisticada que tem CO2, né? Agora, eu já trabalhei em laboratório de pobre. Quando eu fui trabalhar no Butantan, não tinha estufa. Aí a gente pega uma caixa Tupperware, que lacra. Vocês nem sabem o que é Tupperware. Você sabe o que é uma Tupperware? Não. Tupperware é vasilhinha de rico. Essas caixas, é porque antigamente só ela que fabricava uma que conseguia selar, né? Hoje você vai no supermercado e tem, mas vendia que nem Avon, né? A pessoa ia na casa, essa caixa Tupperware de botar a marmitinha de rico. E ela fechava bem, e aí você colocava um bekerzinho com água e uma colher de sal de fruta Eno, que aquela é bicarbonato em meio ácido, então ele faz CO2 e ele faz basicamente a quantidade de CO2 que a sua célula precisa para fazer aquele microambiente, entendeu? Eu já cultivei muita célula com caixas lacradas e sal de fruta Eno, outras tecnologias, porque a estufa com CO2 custa caro para caramba. Bom, agora o mais importante é que o meio de cultura ele tem essa parte definida que vocês viram aí e uma parte secreta, que é o soro fetal bovino, né? 10%. E engraçado, 10% a pessoa perguntou assim, né? O Pink Floyd tocando lá, Take It Away, né? Então, se você tivesse num tecido, quanto por cento do seu sangue poderia, né, sair das artérias e regar suas células, né? Aí eles falaram 10%. Assim, eu sei porque meu professor da época, ele viveu essa época, né? Ele sabe que foi decidido desse jeito, 10%. Claro que eles testaram, mas funcionou. Agora, aqui tem a pergunta: o que que é soro, o que que é plasma? O que que está, se você tirar seu sangue e centrifugar os linfócitos e as hemácias, sobra o quê? Soro ou plasma? Conta aí para mim, o que que vocês acham? Alguém já trabalhou em laboratório de análises clínicas? Não? Fez exame de colesterol, de glicose? Não. Eu fiz um curso técnico de segundo grau, né, de ensino médio, que era técnico em análises clínicas. Era a época da ditadura, eles botaram o curso técnico, você não fazia, se fazia um segundo grau técnico em análises clínicas. Então a gente tirava sangue um do outro, fazia exame, assim. Era bem divertido. A biologia vocês não fazem isso, acho que só a biomedicina que faz, né? Farmácia, esses exames aí, tá, aprende a fazer. Você não faz isso, não? Tira sangue um do outro, não, né? Não faz. Nem na bioquímica. Que Até o pena. momento, não. Não, né? Bom, o de vocês é mais licenciatura, né? Mas beleza. Então,
O meu era nível médio, né? Então, a gente sabe que, assim, o que corre no nosso sangue é o plasma. Vocês devem ter essa ideia, que vocês nunca pensaram nisso. O soro mesmo é o sangue coagulado. Muitos exames a gente deixa coagular, né? Centrifuga e tira o soro. Soro é diferente de plasma porque as plaquetas estouraram, entendeu? E aí, o soro fetal, que era usado para cultivar célula, ele tem um conteúdo é, que vem de dentro das plaquetas, né? Que é esse PDGF. Então, assim, a chave da primeira década que eu vou falar para vocês é como que o PDGF funciona. O PDGF é um cara que sai de dentro da plaqueta e ele manda as suas células proliferarem, entendeu? É ele que faz a célula em cultura proliferar, saca? Então, a bioquímica toda da separação, a análise do soro fetal, a partir disso foi identificado o PDGF e depois foi estudado como que o PDGF funciona dentro das células. A galera pedia dinheiro para estudar isso, dizendo que ia estudar o câncer, entendeu? Então você conseguia projetos para financiar isso daí, tá? Assim que você conseguia suas pesquisas para estudar o PDGF. PDGF significa o P de plaqueta, D de derivado e GF é de fator de crescimento, growth, né, que é crescimento em inglês, e factor, growth factor. Growth factor seria como se você fosse assim, um hormônio para a célula crescer, mas assim, um bioquímico proibiria você chamar isso de hormônio. Ele funciona como se fosse um hormônio para a célula crescer, entendeu? É um indutor de crescimento, mas ele não é da classe bioquímica dos hormônios. É da classe bioquímica dos growth factors, né? Fator de crescimento, tá? Então, é o fator de crescimento derivado de plaqueta, platelet derived growth factor, PDGF para os íntimos, né? Esse slide já estava bom. Deixa eu ver o que tem mais aqui, assim, como é que a gente replica umas células e tal. Aí contar para você o seguinte, a célula normal, ela tem uma inibição por tato. Se você colocar, sei lá, 300 mil células numa placa de Petri, elas vão crescer, né? Vão dar 600 mil, 1 milhão, 200, vão crescer até ela formar uma confluência, né? Um crescimento confluente, uma monocamada. Elas enchem aquela plaquinha e elas param de crescer, tá? Uma célula normal, ela se divide até encher o espaço. E ela para de se dividir com o conteúdo de DNA de G1, e eu vou explicar que tem uma proteína P27 que bloqueia as quinases reguladoras das etapas do ciclo, exceto a mitose, então elas fazem a última mitose e ficam paradas, elas não se dividem mais, né? Por causa da P27, que é induzida pela lotação da placa, né? Uma célula tumoral, ela não tem inibição por contato, então ela, em vez de formar aquela camadinha de células bonitinha, ela começa a empilhar uma em cima da outra, tá? Ela forma, se você tiver uma cultura de células totalmente normal e uma célula transformada, ela vai empilhar uma em cima da outra ali, formando o que a gente fala de foco de transformação, mas é basicamente uma verruguinha citológica, né? Ela empilha, entendeu? Então, isso é um dos ensaios que eu queria contar na aula passada, que se você pegar uma célula normal, né, deixar ela encher a placa para formar a monocamada e tratar com uma droga que você quer saber se é tumoral, você pode medir quantos focos de transformação foram gerados nessa placa, né? E então, com isso, você sabe se a droga que você colocou, ela é muito tumoral, entendeu? Ou menos tumoral, né? Como a gente um empilhamento desses, a célula pode soltar e criar um outro foco, saca? É um empilhamento, né? Uma pode ser outro foco lá, em vez de a gente contar o número de focos, simplesmente a gente faz placas pequenininhas, entendeu? Bem pequenininhas, tipo 2 centímetros de diâmetro,
faz um montão dessas placas, tipo umas 100, 200 dessas plaquinhas, e a gente coloca a droga, né? E conta quantas placas tiveram foco, entendeu? Porque o evento foco, né, vai ser único e a gente conta melhor assim. Aí você bota o seu composto, se ele for muito tumorigênico, todas as placas vão ter foco, se não metade, se não um terço, se não nenhuma, entendeu? Isso é um ensaio muito comum aí de se fazer para saber se uma droga é tumorigênica, beleza? Então, olha, tá vendo? Eu tive chance de falar para vocês como que se faz o ensaio de uma droga tumorigênica que não daria para eu falar para vocês na aula passada, porque era só de reparo, né? A gente fala, teste de Ames. Agora vocês entenderam como é que faz para medir se uma droga é tumorigênica, né? Beleza. E outra coisa que a gente faz... Oi? Só uma dúvida. Qual que então vai ser a diferença entre as células de linhagem contínua, tipo uma Vero, e uma célula tumoral? Porque essas células de linhagem contínua, elas Oh, têm... que bom, que bom que você me perguntou, porque está aí nesse slide aqui, ó. Curte aí. Uma célula de linhagem contínua, ela é imortal, né? Mas então é o seguinte, vou explicar aqui, ó. Se você pegar um braço de uma pessoa, uma pinça e uma tesoura, você sabe que você pode criar você falou linhagem contínua como a Vero, né? Mas a Vero é derivada de uma célula primária, de macaco verde africano, né? Mas ela é assim, pegaram o braço do macaco, uma pinça, apertaram aqui em cima da dobra do braço, né? Na aula é mais fácil de mostrar. E eu sei disso porque no meu laboratório em São Paulo, a gente trabalhava com fibroblastos humanos. A gente trabalhava com o que era para mim na época de uma senhora de 35 anos. Eu rio sempre. Hoje, para mim, seria uma gatinha de 35 anos, né? Mas era uma senhora de 35 anos que tinha doado a célula. Assim, o número de passagens que você pode passar essa célula e subcultivando ela depende da idade do doador. Então, eu tinha um menino lá que ele era líder escoteiro. Não tinha essas comissões que tem hoje. Estou falando de 35 atrás. Aí, o menino pegou o menino lá de 7 anos, que era um lobinho lá, e ganhou uma medalha de mérito do escoteiro, porque ele doou célula para pesquisa, entendeu? Aí você segura o braço do menino, ou de vocês, por exemplo, assim com uma pinça, aperta também. Aí a pessoa faz o sinal de dor. Só que vocês devem ter estudado isso, que os receptores de dor, eles são facilitados, né? Ele chega uma hora que ele para de mandar o sinal. Isso aí vocês estudam em fisiologia. E aí, na hora que você vê que a pessoa parou de sentir a dor, está discutindo futebol, ela não está mais sentindo aquele apertão da pinça. Aí embaixo da onde você está apertando a perna da pessoa com a pinça, você corta com a tesoura, pá, e pega a pinça e arranca um pedaço de carne dela. Tá? Carne, né? E os fibroblastos, quase sempre, são as células que vão colonizar a placa. Tá? Isso aí é cultura primária. O colega está interessado na cultura perene, né? Como é que se chamou mesmo? Cultura linhagem contínua. linhagem contínua. Beleza. Então, o que acontece? A cultura primária, ela vai se dividir e vai encher a placa, aí você trata com tripsina, dilui, coloca um pouquinho numa placa nova, ela enche. Cada vez que você tira ela de uma placa para outra, e faz essa diluição, a gente chama de passagem, né? Então, uma célula, ela não dura mais do que 100 passagens, em média, se o doador for jovem, né? Porque essa cultura entra em crise de senescência justamente pelo encurtamento dos telômeros, entendeu? Então, a linhagem primária não é contínua porque ela vai entrar nessa crise. Nos protocolos iniciais, né, antes de se inventar essa vera, quase sempre, depois dessa crise, emergia uma célula transformada.
que empilhava. E você não podia trabalhar com elas porque ela era célula com característica tumoral, sacou? Então, logo depois se descobriu que se você fizesse uma diluição controlada, sempre colocasse 300 mil células e a cada 3 dias você diluísse e repicasse, elas iam entrar em crise, tá? Mas elas não iam gerar uma descendência transformada, elas iam gerar uma descendência de linhagem contínua. A linhagem contínua, ela se comporta no laboratório como uma célula normal, como a Vero, né? Ela antes de coronavírus, né? Que deu a bagunça, né? Porque se você tratar a Vero com cloro, mata o vírus, tá? Mas é porque ele usa um método de pinocitose nessas células, entendeu? Por isso que gerou essa bagunça toda, porque realmente na célula Vero a cloroquina mata o vírus, né? Mas no camundongo não, entendeu? Então, por isso que até hoje nós temos essa maldita discussão. Em camundongo, né, a 3T3 é uma das mais famosas, tem a 10T meio, tem milhares de outras células. Agora, a 3T3 foi a mais famosa no ciclo celular, né? É igual uma Vera, entendeu? Ela é imortal, mas ela é normal, porque você vai deixando ela passar por essa crise, evitando a confluência. É esse o grande truque. Sacou como é que faz uma Vera? E aí você consegue evitar o problema da telomerase assim? Não, quer dizer, meio que sim, elas aprendem a não morrer por causa do encurtamento de telômero. É, eu não sei se elas têm ação da telomerase, mas não é impossível. Porque eu só aprendi sobre telomerase muito tempo depois. Eu tenho que dar uma pesquisada para saber se é 3, tá? Mas ela realmente se divide muito mais vezes, né? Ela entra em crise também, praticamente não é em crise, né? Beleza. Então é isso, são as linhagem contínua, mas vocês aprenderam aí que essa célula de linhagem contínua é o que está no laboratório, né? Então, é isso daí. Eu vou passar agora para contar para vocês como é que o PDGF funciona, porque mesmo para a célula, sabe que tem que colocar soro fetal, né? E o soro fetal tem o PDGF. Eu esqueci de comentar na hora do braço, pinça e tesoura, que quando você se corta, né, primeiro as plaquetas vão fazer um tampão de plaquetas, elas vão pá, 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 e tampar o buraquinho. Aí elas começam a estourar, né, e de dentro das plaquetas sai o PDGF, tá? O PDGF, ele, por isso que ele é importante na cultura de células, ele vai fazer os seus fibroblastos proliferarem, entendeu? O PDGF ele manda proliferar. É o que eu vou mostrar no próximo slide. Como que é? E ele manda os fibroblastos proliferarem e aí você tem uma cicatriz, entendeu? Por que tem cicatriz? Porque o seu fibroblasto está quietinho. Mas na hora que cortou, rompe a plaqueta, ela manda o fibroblasto proliferar e aí forma cicatriz. Entendeu? Então, o que eu estou contando aqui na célula, né, o PDGF, o soro, está acontecendo no seu braço quando você se corta, tá? É o PDGF da plaqueta que rompeu que manda cicatrizar, sacou? É isso aí. Tanto que você pode, sei lá, dentista, quando repara o seu maxilar e põe um osso, ele põe um pó de osso lá e põe PDGF, né? Então, que ele pode extrair, inclusive, do seu próprio sangue, das suas próprias plaquetas, né? Centrifuga o seu sangue, pega as plaquetas, mistura com pó de osso, pronto. Restaura o seu maxilar, entendeu? É doido. O PDGF é poderoso pra caramba. Bom, agora é o seguinte, eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu vou mandar um curso de bacharelado em um único slide, né? Mas que eu posso fazer, né? Eu vou tentar contar para vocês como que o PDGF funciona. Então,
tentem se divertir, porque eu vou resumir aqui uns 10 anos de literatura para mostrar como que o PDGF gruda na célula, como que ele manda o sinal lá para baixo, e daí eu vou partir para esse conceito de que é um oncogene, belezinha? Então vamos lá. Vou contar a história do PDGF para vocês. O receptor é uma cadeia única, só que o PDGF faz ele dimerizar, tá vendo? Ó, ele dimeriza. Eu queria poder parar essa animação aqui, mas não para. Aí esse pedaço vai fosforilar o lado de cá e esse vai fosforilar o lado de cá. Tá vendo esses fosfatos? A fosforilação é cruzada, né? Por que que essa fosforilação acontece? Porque esse cara aproximou as duas cadeias, tá? Vou repetir, muito importante. São cadeias únicas passeando pela membrana. Quando o PDGF aproxima uma da outra, a da direita fosforila da esquerda e a da esquerda fosforila da direita. Na bioquímica, o detalhe é importante, a fosforilação é numa tirosina, tá? Ó, é uma tirosina, aquele Y está fosforilado. Quando isso está fosforilado, proteínas vão reconhecer e vão se ligar. Prestem atenção na cSARC, a gente fala cSARC, ela passa a fosforilar outras coisas aqui, tá? Beleza? Vou falar da cSARC já já. Essa proteína aqui, ninguém sabe o nome, essa SOS também ninguém sabe o nome, mas essa todo mundo conhece, chama RAS, ela gruda GTP e gruda nessas proteínas aqui, e manda um sinal para o núcleo, tá? Eu vou explicar com detalhe isso aqui, ó. Uma fosforilou a outra e essa aqui vai para o núcleo fosforilar coisas lá. Vou explicar direitinho isso. E a terceira coisa é uma enzima que ela quebra lipídio. Duvido que vocês estudaram esse lipídio, que é o inositol, fosfatidil-inositol trifosfato, PIP2, que é esse aqui, vou explicar agora. Ele quebra bem aqui, ó, forma o diacilglicerol, tá? E forma esse IP3. Agora é importante, o IP3, ele vai fazer uma coisa, o diacilglicerol vai fazer outra. O diacilglicerol vai ativar uma quinase C, que vai fosforilar um monte de coisas. E o IP3 vai aumentar o cálcio, liberando cálcio do retículo endoplasmático, tá? Vocês vão estudar isso na vida. Aí libera o cálcio. O cálcio, ele aciona quinases dependentes de cálcio, calmodulina, tá? Tem umas quinases que são ligadas em calmodulina, e quando o cálcio aparece, essas quinases funcionam. Então, eu tenho que falar para vocês que um bioquímico, quando um bioquímico olha para quinases, ele fala assim, meu Deus, a célula vai ficar toda diferente, porque essa proteína quinase C vai fosforilar os negócios e vai mandar dividir a célula. Essa quinase foi para o núcleo, vai fosforilar umas coisas e vai mandar a célula ficar diferente. E o cálcio vai grudar na calmodulina, vai ativar as quinases dependentes de cálcio e calmodulina, vai ter um monte de fosforilações. Um bioquímico, quando olha para isso, ele fala assim, meu Deus, óbvio que essa célula vai se dividir, porque isso aqui está dando sinal, isso aqui está dando sinal, isso aqui está dando sinal. Entenderam? É o poder das quinases, tá? Se você fosforilar um monte de coisa, sua célula vai ficar bem diferente. Se estudarem bioquímica, que tem fosforilações que ativam, desativam a biossíntese de glicogênio, né? Quando a deusa bioquímica teve uma fosforilação lá, ativando, degradando o metabolismo e tal. Vamos devagar aqui. Na bioquímica, vocês aprenderam o lipídio que tem o glicerol, duas perninhas de ácido graxo e um fosfato ligando em fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina e fosfatidilcolina, etanolamina e fosfatidilserina, que são os esse fosfatidil, até esse verdinho, tá? Esse radical aqui com glicerol, dois ácidos graxos é o fosfatidil, tá? Quem que deu a primeira parte de bioquímica para vocês? Foi Enio e Hélio, é isso? Deve ter sido Hélio. Um canadense baixinho. Foi o Hélio. O Hélio, ele gosta de bioquímica, ele deve ter dado os lipídios de membrana. Tudo bem que vocês esqueceram, mas esse aqui é um fosfatidil inositol
inositol difosfato, tá? Por isso que ele é PI, fosfatidil é até aqui. O inositol é esse, o I, né? E a lipase C, ela cliva aqui. Então, ela fica com o inositol trifosfato e o diacilglicerol, que é, pelo amor de Deus, diacilglicerol é da aula de bioquímica, biossíntese de lipídios e tal. Aqui é que você faz o triacilglicerol, que é o famoso da bioquímica, né? Então, esse cara ativa na membrana uma quinase C que manda um monte de sinais. O IP3, o cálcio, cara, vocês vão estudar isso mais para frente, juro que vocês vão estudar IP3 liberando cálcio do retículo endoplasmático, já aproveitaram, já viram aqui. E o mais legal é que aqui a proteína RAS, ela está ligada com o GDP. Quando ela é ativada por essas conexões, ela gruda um GTP, muda de conformação e ativa uma enzima que ativa outra, que ativa a outra. Essas enzimas, elas têm o nome genérico de MAP kinases, tá? Mitogen Activated, né? Está sendo ativada pelo mitógeno, protein kinase. Só que essa daqui é a MAP kinase, ela vai fosforilar coisas. Essa daqui é a kinase da kinase, entendeu? Então, a MAP kinase da kinase, que vai, né, fosforilar essa, e essa aqui é a MAP kinase da kinase da kinase. Por isso que aqui é KKK, KK e K. Elas têm nomes de verdade, ELK, ERK e ELF lá, entendeu? Tem nomes, mas elas são chamadas assim, elas funcionam sempre em três. Uma fosforila a outra, ela vai para o núcleo. Isso foi descoberto pelos bioquímicos, né, que detectaram essa via. Mas aí, galerinha, sabe o que aconteceu? O primeiro tumor roubado por um retrovírus. Imagina, se o vírus entra numa célula com esse gene aqui, do jeito que ele é, não tem como, porque ele tem que ligar aqui para conseguir fosforilar aqui. Só que o vírus não é mané, né? Ele muta essa proteína aqui, em vez de ser celular SARC, vai ser V-SARC, o SARC viral, roubado por um retrovírus, tá? Só que ele não precisa grudar aqui para fosforilar essas coisas, entendeu? A gente chama isso de subversão. Subversão, o que é um cara subversivo? A ponte vai ser pintada. O general manda a ordem para o coronel, que manda para o tenente, que manda para o sargento, que manda para o soldado, que pinta a ponte da cor que o general mandou, né? Agora, se o sargento falar assim, quer saber, vamos pintar essa ponte de cor-de-rosa, entendeu? Ele deu a ordem para os subalternos dele sem que a ordem viesse de cima, entendeu? Então a gente chama isso de subversão ou controle, porque se você roubar o CESARC, transformar numa versão viral que não precisa receber a ordem do PDGF para mandar proliferar, você subverte o controle. E aí são 10 anos de pesquisa descobrindo as versões virais. E as versões virais na visão celular que foram roubados pelos retrovírus. Então, o primeiro história é o CSARC, que foi roubado pelo retrovírus, transformado em VSARC, tá? Detalhe, vai. Só para você saber a história mesmo. O CSARC, ele dimeriza. Quando ele gruda aqui, ele desdimeriza e começa. O VSARC não dimeriza, ele já vai fosforilando sozinho, entendeu? Então, é assim que ele fica tranquilinho. Sabe qual foi o segundo oncogene? RAS, né? Detectado no tumor de bexiga, se não me engano. Esse RAS, vocês vão ver no meu slide, ele gruda GTP e ativa, né? Ele fica GTP. Depois que ele mandou passar o sinal, ele cliva esse GTP e fica desativado. Se o PDGF estiver aqui, ele gruda GTP e passa o sinal, entendeu? É um cara que, assim, recebe o sinal, passa o sinal, recebe o sinal, passa o sinal. Vamos ver agora, com atenção, ele, só
passando o sinal, tá? Então, ele cliva esse GTP, ele passa o sinal, cliva o GTP e se desliga. Só que se o PDGF pega GTP, fica ativo, passa sinal de novo. Enquanto tiver GTP passando, entendeu? Ele está lá, o PDGF chegou, beleza, o SARC vai passar o sinal dele, né? Curtindo, é assim que o bioquímico trabalha, tá? Se vocês forem fazer bioquímica, assim, vocês vão aprender, não só, vão fazer experimentos que vão desvendar essas coisas, entendeu? Olha lá. Olha como ele vai grudar o GTP, ó, e ficou ativadão, laranjinha. Com isso ele passa o sinal, né? Ele vai passar o sinal. Uma quinase vai fosforilar a outra, beleza? Olha que coisa linda. E aí ele vira GDP e fica desativado. O sinal acabaria, né? Mas como tem PDGF lá, o PDGF manda grudar o GTP, ele passa o sinal, entendeu? Só que o que acontece com essa proteína se ela perder a capacidade de clivar o GTP? Você acredita? O vírus roubou ela e mutou de tal maneira que ela não conseguia clivar o GTP. Ela ficou ativadora o tempo todo, entendeu? E ela ficou mandando pintar ponte de rosa. Pinta a ponta de rosa, pinta, né? E o general nem sabe. Quando o general foi ver, a ponte estava rosa, porque esse cara ficou mandando ativar, entendeu? Se ele perder a capacidade de clivar o GTP, ele não se desliga. Quero saber se vocês entenderam isso. Se o RAS perder a capacidade de dar o GTP, ele não se desliga. Entenderam isso? E ele manda a célula se dividir, então ele é um oncogênio. Entendeu? Fala aí se entenderam. Eu acho que sim, mas é um pouco complexo. É claro que é complexo, já avisei, tá? Porque isso aqui é um curso de bacharelado, tá? É a realidade. Não é dado isso aqui na Biomol, mas eu faço questão por causa disso aqui. Cadê o relógio? Por causa desse aqui. Esse aqui é um pouco complexo também, mas vocês vão ter que entender. Nossa, tenho 5 minutinhos só. Uns caras trabalhando lá na Inglaterra com levedura e os outros caras trabalhando no Corran, na Califórnia, descobriram que existe uma dupla Professor, sertaneja. Diga. eu não sei se é só comigo, mas tá travando no seu áudio várias vezes. Eu queria que me avisassem. Faz tempo que está travando? Tem um tempo que eu tô percebendo isso. Não sei se outra pessoa tá percebendo. Não, pra mim também tá. Eu achei Não. Eu achei que era só minha internet. Tá. E tá ruim, né? Muito Tá. bem. Eu estou indo lá para a sala com a aula correndo mesmo. Meu modem fica aqui. E às vezes travava. Agora melhorou já? Né? Entendi. E agora melhorou? Parece Sei. que pra mim tá travando ainda. De vez em quando dá Ainda umas está travadinhas. travando? Vou compartilhar mais uma vez, porque como a internet daqui está melhor, eu ia perguntar para vocês, tem algum outro modem na minha área que não é essa, não. Tem algum outro modem na minha área que está atrapalhando o sinal. Então, deixa eu falar bastante coisas ao mesmo tempo. Se agora melhorou. O que vocês estão achando? Só para ver se eu preciso desconectar e conectar de novo. Aqui ainda tá travando. Continua travando? Sim, é. Meu Deus, eu acho que eu vou ter que pegar. Eu vou acabar saindo da. Vou desconectar e conectar a internet. Conectado. Oi, eu voltei? Aqui voltou. 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 Mas tá aí.
Agora melhorou a minha resposta contínua, sem travar direto. Eu estou falando para ver se trava ou destrava. Como é que tá aí? Melhorou? Eu acho que melhorou. É, né? Tá bom. Conectei a internet mesmo. Tá bom. Eu sei que hoje é ruim porque eu não posso levar vocês a muito mais tempo, mas qualquer coisa a gente vai ficar com um restinho de conceitos que a gente fala na próxima aula, né? Deixa eu tentar só mostrar o meu slidezinho aqui para ver direitinho o relógio, tá? Então, qualquer coisa eu continuo na próxima aula, né? Porque é interessante. Eu vou mostrar vou contar um pouquinho da história e aí na próxima aula eu mostro ele melhor. Então, eu vou mostrar esse slide para vocês aqui. Eu tô com uma... Nossa! Quando eu me interrompo assim, eu perco o caminho das coisas. Relógio. Tá. Então, eu vou contar a dura do sapo na próxima aula, mas só para terminar mostrando para vocês como que o ciclo acontece, eu explico melhor na próxima aula, né? Esses dois fatores de transcrição, nós vamos estudar muito na aula de transcrição. É uma proteína chamada E2F, que tem um domínio ativador aqui, né? E isso já é a explicação de como que a célula se divide, né? Então, essas proteínas, elas ativam alguns genes, né? E o primeiro que eles ativam são essas ciclinas E, que faz a célula ciclar, né? Beleza. Depois a ciclina A, que faz a célula continuar no ciclo celular para fazer a fase de multiplicação do DNA, duplicação do DNA. Essas proteínas, foi descoberto que elas só funcionam dimerizadas, né? Então, beleza. Então, quando a célula sofre a mitose, existe uma proteína que vai bloquear essa estrutura aqui, né? E vai reprimir alguns genes, ciclar nunca mais, tá bom? Beleza. Nós vamos estudar tudo isso aqui. Esses genes vão ser reprimidos, né? E eu não vou explicar esse slide direito agora, porque eu não tenho mais tempo, mas eu vou continuar na próxima aula, que eu vou contar para vocês que quando começa a divisão dos fibroblastos e tal, os fatores de crescimento, né, o PDGF, o que ele faz é produzir na célula essas duas proteínas, né? E eu vou contar a história para vocês da CDK4, da ciclina D e de todo esse complexo aqui na próxima aula. Vocês vão ver que, no fundo, o PDGF vai tirar esse complexo daqui e os genes que eram reprimidos são ativados, né? Esse domínio ativador pode, então, ativar os genes regulados por esse cara aqui, tá? Aí a gente vai entender na próxima aula como que esse ciclo vai acontecendo, dímeros de ciclinas e tal, e aí que eu vou explicar para vocês a história do câncer no meu slide final, que não deu tempo, porque eu expliquei como é que uma célula se divide e tal, e aí agora tem que entregar vocês para a próxima aula, tá bom? Então, vou parando por aqui a minha gravação, né?